Olá, tudo bem? Esse é o canal Multiverso da Leitura. É um prazer ter a sua companhia em mais um videocast sobre literatura e educação. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Confere a nossa playlist depois para assistir vídeos inéditos desse tema tão importante para professores, pais e você que gosta de ler. No tema de hoje, bibliodiversidade e a educação infantil. É isso mesmo, quando pensamos em bibliodiversidade, é importante defendermos linhas e projetos editoriais cada vez mais plurais. A linha editorial é aquilo que orienta a seleção dos livros a serem publicados por uma determinada editora. É o eixo que define os assuntos, os temas e a essência de um catálogo de livros. A bibliodiversidade, portanto, possibilita a democratização da informação e garante a representatividade. A diversidade de histórias e narrativas permite que os indivíduos de uma cultura tenham acesso a diferentes fontes e pontos de vista. Livrarias, bibliotecas e um mercado editorial bibliodiverso são peças fundamentais para uma educação inclusiva. E no nosso bate-papo de hoje, vamos falar da importância da bibliodiversidade na sala de aula e como o PNLD Literário 2026, destinado ao segmento da educação infantil, pode ajudar nesse processo dentro das redes públicas. Para isso, eu recebo aqui Emily Stefano, que é editora pedagógica da Via Lúdica, e Luísa Seton, mestre em literatura infantil e também autora de roteiros de leitura aqui na Via Lúdica. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui. Se quiserem falar um pouquinho da experiência de vocês, cada uma para sua câmera, fique à vontade. Obrigada, Carol. Estou super feliz de estar aqui falando desse tema. Eu trabalho com literatura já faz bastante tempo, né? Inclusive, trabalhando e estudando, tive um dos meus trabalhos de conclusão voltado para a bibliodiversidade. Olha então, adoro só. falar sobre esse assunto. Feliz de estar aqui acompanhada de vocês duas. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Também estou muito feliz de estar aqui, agradecer o convite de todo mundo. Também, assim como a Emily, trabalho com literatura e com educação há bastante tempo e adoro pensar sobre bibliodiversidade também, mas aí do ponto de vista de criação de acervo, de seleção de livros. Então, estou sempre pensando esses critérios, né, de como a gente ter os livros cada vez mais diversos mesmo nesse conjunto. Que legal, então todo mundo aqui muito experiente no tema de hoje. A gente falar sobre bibliodiversidade, pensa na necessidade de defender vozes, temas, gêneros plurais contra a padronização do mercado. Como que a presença de narrativas culturalmente diversas impacta na formação leitora de crianças, pensando aí na educação infantil, meninas? Posso começar? Pode. Então, acho que tem uma coisa, até teve uma entrevista recente que eu dei pela Via Lúdica, né? Em que eu fiz uma comparação que vale aqui também, né? Pensar como livro pode ser parecido com comida, né? Gosto muito, viu, Emily? É bom pensar, né, em comida, porque todo mundo já tem esse repertório, né? Mesmo que talvez o repertório de livros não seja tão amplo, o repertório de comida a gente tem. E o que acontece? Pra gente saber do que a gente gosta, a gente tem que experimentar coisas muito diversas. E todo mundo tem muita consciência, assim, de que para as crianças é importante oferecer alimentos diferentes, cor diferente, nutriente diferente, né? O quanto essa combinação de sabores vai ser importante para aquele desenvolvimento e para descobrir do que é que você gosta mais, o que é que você gosta menos. Se a gente oferece sempre a mesma coisa, vai ficar faltando. Com livro é exatamente a mesma coisa, né? Então, se a gente oferece sempre o mesmo tipo de livro, é sempre o mesmo autor, é sempre o mesmo tipo de história, vai ficar faltando algo. E muitas vezes, o que acontece é a gente acaba, sem querer, afastando até aquela criança, aquele leitor, porque é algo com o qual ele não criou uma conexão, né? É como se fosse um sabor que ele não gostou muito, né? E tem muitos outros para conhecer, para explorar. Então, acho que dá pra gente pensar de uma forma muito simples na diversidade assim, né? Na importância dessa diversidade. E que não é uma coisa nova, na verdade, né? No século XVII, já tinha um filósofo que falava da importância da diversidade para a natureza, né? Que a perfeição, a harmonia da natureza se dá nessa diversidade. E aí, a partir disso, ele traz uma provocação, que depois o escritor Jorge Luiz Borges usava essa provocação também, de falar: o que é melhor, uma biblioteca com 100 livros todos iguais ou 100 livros todos diferentes?
Com também certeza, é muito fácil, né? A gente pensa, não, tudo bem, às vezes em algumas situações pode ser legal todas as crianças terem o mesmo, pra gente ler juntos, mas é melhor a gente ter a diversidade, né? Então, usando esses exemplos aí da comida, usando essa reflexão do Leibniz, né, do filósofo, dá pra gente começar a pensar, entender a bibliodiversidade, né? Realmente, é muito importante a gente ter diversidade aí, a gente vai ter muito mais sabores pra explorar. Pronto, já desmistificou a palavra difícil que às vezes assusta, né? Pensando em comida, muito interessante. E a gente tem um papel importante, a gente vai conversar sobre isso ao longo da conversa, porque as crianças não vão ter acesso à bibliodiversidade se o mediador não oferecer, né? Então vamos lá, Luísa. Não, eu acho que ainda pegando o gancho do que a Amy estava falando, né, de narrativas culturalmente diversas, é legal a gente também pensar um pouco o que isso significa, né? Porque a gente também, né, vai criando os conceitos, enfim. Então, como isso se reflete num livro? E aí eu fiquei pensando que são várias as formas, né? Então, a gente pode ter a bibliodiversidade, por exemplo, num tema que está sendo abordado, né? Num enredo, mas ela pode estar também em jeitos, né, de falar, então no texto escrito mesmo, e também na ilustração, quando a gente retrata cenários, né, diferentes de lugares, né, contextos diferentes, né, cada um está muito, enfim, vivendo, né, num contexto, então você precisa, né, dessas imagens, desses textos para ir conhecendo as outras coisas. Então, eu acho que a gente vive num país muito diverso, com infâncias, né, muito diversas. Então, a gente pensa a literatura sempre também nesse lugar de conhecer e de se reconhecer, né? Você falou de criação de fortalecimento de identidade, né? Então, quanto mais bibliodiverso, né, diverso for esse acervo, mais crianças vão poder se reconhecer e mais elas vão poder conhecer, né? Então, eu fico pensando nessas duas palavras, né? Se reconhecer e conhecer o outro. Né? Muito boa a definição de vocês aí pra gente começar. A gente, na abertura, falou um pouco do PNLD, né? Que é um programa de política pública de distribuição de livros aí do mundo, e de que maneira o PNLD ele pode dar suporte para essa bibliodiversidade nas escolas públicas, porque a gente entende que é a maneira como eles vão ter acesso, né? Exatamente. Em primeiro lugar, é muito importante lembrar que o PNLD é um programa muito importante para o Brasil, né? Porque é por meio do PNLD literário que chegam esses livros literários para todas as escolas públicas do Brasil, que é onde está a maior parte das crianças. E a escola, ainda hoje, é o principal lugar onde as crianças têm acesso aos livros, né? Muita gente não tem livros em casa. Exato. Tem muitas cidades que não tem livraria, né? Não tem biblioteca. Não tem biblioteca até, né? Então, a escola é uma porta mesmo, né? Para as crianças conhecerem os livros, e o PNLD é o que vai garantindo esses acervos. Então, é muito importante as escolas, professores, a gestão escolar, ficarem de olho, entenderem o programa, para poder conhecer os livros, fazer as escolhas, porque ele garante, né, dá acesso às editoras, vão se cadastrar os livros, é feita uma análise pedagógica, então os livros que estão disponibilizados já passaram por uma seleção, né? Além da linha editorial das editoras, já teve uma seleção pedagógica. E aí, como que a gente vai garantir que tenha diversidade? É parar de buscar pelo mesmo sabor que a gente já conhece. Sabor conforto. Arroz, feijão e carne, macarrão. E a batata frita. E a batata frita. Então, assim, uma experimentar novos sabores. Experimentar novos sabores. Então, um ótimo movimento olha primeiro o que vocês já têm na escola. Pronto, a dica aí para os professores, então, que vão participar da seleção, né? Exatamente. Mapear o que vocês já têm. E é claro, tem coisas que vocês vão falar, olha, isso aqui a gente gosta muito de trabalhar, então vamos ver se tem alguma coisa semelhante. Mas vamos ver o que está faltando. Será que está faltando livro de poema no nosso acervo? Será que a gente tem muitos livros do mesmo autor, a gente poderia conhecer outros, né? Ou editoras diferentes. Então, é muito importante aproveitar o PNLD, já que tem uma gama muito grande,
para experimentar esses novos sabores. Conhecer. Né? Então, para conhecer, aproveita o PNLD para ser um momento de conhecer novos livros, novos autores, observar essa questão dos gêneros literários, como a Luísa falou, né? Como que esse texto está escrito, como que é a estética do livro. Todos os livros têm a mesma cara? Todas as ilustrações são parecidas? Será que não tem sabores aí também, né, diferentes para a gente experimentar? Então, o PNLD é uma ótima possibilidade de ampliar a diversidade, a bibliodiversidade dentro de cada uma das escolas, né? O acesso para as crianças. Muito bem. Pensando em educação infantil, a gente sabe que ela é organizada aí dentro dos campos de experiência, né? Os direitos de aprendizagem estão envolvendo o conviver, o brincar, o explorar, o expressar-se. Como que um acervo bibliodiverso, Luísa, ele potencializa essas diretrizes sem reduzir a literatura a uma ferramenta meramente utilitarista? Pensando aí nos campos de experiência da educação infantil. Então, eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Pensei, na verdade, na BNCC como um todo, né? Eu acho que na educação infantil a gente tem esses campos de experiência bem demarcados, mas a BNCC como um todo, quando a gente pensa literatura, linguagem, ela está muito preocupada, está sempre falando disso, né? De se conhecer o outro, pensando nessa formação de um sujeito, né? Capaz de viver em sociedade, de maneira, né, mais empática. Então, em vários momentos, essa construção, né, da importância de você conhecer o outro, ela se coloca, né? Se faz presente. E na educação infantil, especialmente, tem até um campo mesmo que chama o eu, o outro e o nós, né? Que está falando justamente disso. E aí, eu acho que o que a gente tem que pensar é justamente, a gente está falando de bibliodiversidade, a gente está falando de conjunto, né, de livros. A gente não está falando de um livro só. Então, eu acho que os livros como um conjunto, eles podem ajudar a gente a pensar nisso, não pensando assim que eu vou ter um livro que vai me ajudar a falar exatamente sobre, por exemplo, né, esse campo, o eu, o outro e o nós, né, sobre a diversidade, né? Então, um livro que vai me dar todo o conceito de uma vez, como se as crianças fossem aprender, né, também em uma leitura. Né, assim, diversidade é um conceito muito complexo, que a gente vai aprendendo aos poucos mesmo, né? Então, realmente, eu acho que a gente chega nesses lugares, né, a gente potencializa esses campos de experiência quando a gente tem um conjunto mesmo de livros diversos, em que a criança vai podendo ver autores diferentes. Então, é muito legal que a gente, quando, né, como mediador de leitura, professores, professoras, explorem a autoria. Quem foi que fez esse livro? Mostra a imagem do autor, né? E aí, numa outra leitura, pega um outro autor e mostra de novo uma outra autora, né? Então, vai construindo essa diversidade pouco a pouco. Porque, como eu disse, é um conceito tão grande que não adianta a gente achar que vai ser um livro, né, que vai dar conta de tudo, ou 2 livros. A gente precisa insistir um pouquinho, né, ter cuidado nessa escolha, né, como a Amy estava falando, de testar vários sabores e aí vai construindo pouco a pouco, né, essa noção. É legal isso que você falou, porque quando a gente pensa na palavra bibliodiversidade, você realmente está pensando no coletivo, né? Não é um livro sozinho que vai complementar o conceito. É sempre um conjunto. É um conjunto. Então, o professor tem que levar isso em consideração e não escolher isoladamente, né? Talvez pensar nesses campos do conhecimento, qual livro que vai abarcar qual diretriz ali da BNCC. Isso é muito importante na hora de fazer a escolha do acervo de livros. Então, garantir essa bibliodiversidade nos primeiros anos de vida, a gente pode dizer também que é um ato democrático, porque você está dando acesso àquelas crianças, né? Qual é o legado social de uma geração de crianças que cresce tendo acesso a múltiplos pontos de vista, estéticas plurais, tudo o que um livro oferece aí dentro de uma creche, por exemplo? Uma coisa muito legal disso do PNLD, da educação infantil, né? É justamente, vem da creche, então tem uma etapa ali do 0 a 3, outra etapa da educação infantil do 4 e 5. E o que acontece quanto maior a diversidade do que a gente oferece e de como a gente trabalha, né? Porque também não adianta você ter um acervo diverso e querer fazer exatamente a mesma coisa com todos os livros que você lê com as crianças, né? Porque cada livro tem a sua linguagem, tem o seu jeito, né? A gente usa muito a expressão chaves de leitura, né? Para falar sobre o que cada livro tem ali de muito interessante. E é como se fosse pensar, cada chave abre uma porta diferente, cada livro é uma porta diferente, né? Então, quando a gente
oferece essa diversidade aí já desde a educação infantil e faz um trabalho com a leitura, com a literatura legal desde a educação infantil, a gente aumenta muito a chance dessa criança continuar interessada na literatura. O olhar que ela vai adquirindo para os livros ali desde a creche, ela vai levar ao longo da vida dela, não é só da vida escolar, né? Para todos os livros que ela for ver, ela vai começar a prestar atenção em quem que escreveu, de onde que é esse livro, qual que é o gênero, a linguagem, o que teve, o que me chamou a atenção aqui, né? Como que ele se parece ou se diferencia de do outro que ele né? gosta. Às vezes assim, nossa, tem esses dois falam mais ou menos a mesma coisa, mas de jeitos muito diferentes, né? Então, ou é uma coleção, vou ler uma coleção de livros, segue né? um padrão. Quando você já tá mais velho, e fala, nossa, tem a coleção, tem algo que une, mas como que as coisas vão mudando, como que esse personagem muda ao longo da coleção. Então, aí pensando em outra analogia, né? A gente não aprende a lavar a mão quando a gente é adulto, quando a gente já tá no ensino fundamental, nos anos finais, a gente aprende criancinha. Então, as coisas que a gente tem que desenvolver esse hábito e se aproximar, a gente aprende desde pequeno, né? Então, tem um legado. Tudo que a gente faz na educação infantil tem um legado, né? É um momento muito importante do desenvolvimento da criança. E aí, isso potencializa muito ter bons leitores. E é engraçado, eu tenho uma filha de 5 anos. E depois que eu vim trabalhar no grupo editorial aqui, no Multiverso das Letras, eu só apresentei as crianças com livros. E aí… Eu também sou essa na pessoa. educação infantil ali tem festa toda semana se deixar, né? Das crianças. Aí a minha filha sempre fala, você vai dar livro? Meus amigos não gostam de livro. Eu falei, como assim não gostam de livro? Eu nunca vi eles com livro. Ou seja, eu fiquei tão triste com esse comentário. Eu falei, não, então nós vamos ser responsáveis para que eles passem a gostar de livros. Porque a criança percebe que a outra criança… Ninguém dá livro, mamãe, eles só ganham brinquedo, roupa. Falei, então você vai ser a criança mesmo, que você vai dar livro. Porque as crianças vão aprender a gostar a partir do presente que ela recebeu, a capa. Ela vai olhar, você vai mostrar lá dentro, tem o autor, tem o ilustrador. Você vai mostrar para elas vão gostar. Porque foi um comentário que me deixou tão triste. Eu falei, por que será que as crianças não… Ela falou que as crianças não gostam de livro. Será que elas não têm um manuseio ali no dia a dia? O pai e a mãe, talvez, a escola, a professora. Olha a nossa responsabilidade, né? Em oferecer essa bibliodiversidade para as crianças pequenas. E, Carol, só deixa eu complementando o que a Amy falou, porque eu acho que tem uma coisa que quanto mais a gente lê, e aí desde a educação infantil até a nossa vida adulta, eu acho que tem uma coisa da gente vai ficando a gente mesmo mais criativo, né? Mais autônomo no mundo, assim. Então, oferecer muitos livros e com muitas cores e estéticas, né? E traços, enfim, diferentes, vai tornando essa criança também, né? Mais ela mesma criativa e autônoma nos seus processos criativos que seja, mesmo que depois ela não vá para essa área, né? Mas ela vai estar sabendo que tudo isso existe, vai estar construindo esse repertório, né? Assim, então é muito importante. Com certeza, é uma abertura de mundo, né? Exatamente. Você está dando ali o acesso para realidades que talvez a criança não vá ter contato. E não só para as histórias, né? Sim. Muito também, né? Importância demais conhecer novas histórias, mas também conhecer outros traços, outras cores, outras formas, né? Cada livro é uma novidade, Com certeza, é um outro universo. E pensando, a Emily falou das chaves de leitura, né? A gente pode falar um pouquinho dos roteiros agora. Explica pra gente o que seriam os roteiros, então, Emily. Os roteiros de leitura, a gente faz aqui na Via Lúdica para todos os livros, né? Então, no site do PNLD da Via Lúdica já tem disponível lá os roteiros. É só acessar, é só clicar ali na sala de aula, roteiro de leitura, para acessar esse material. E aí, qual que é a ideia, né? Primeiro de tudo, a gente tem que olhar para a literatura para crianças, para a literatura infantil, como literatura, né? Então, volta um pouco naquela pergunta ali de como que a gente não reduz a uma coisa utilitária, meramente utilitária, né? Aqui tem um personagem que é um jacaré, então… Vou ler este livro porque hoje vamos falar sobre jacarés na aula, né? Não, como que a gente não reduz e com isso, de novo, né? Pode até acabar afastando em vez de aproximando as crianças da leitura literária. Então, que perguntas que chaves de leitura são essas que cada um dos livros está levantando? E aí, a gente sabe que para levantar, para ter esse olhar, depende de ler várias vezes o livro, depende de se preparar, né? Não é chegar e pegar o livro lá na estante, hoje eu vou ler esse aqui, terminou de ler, fecha o livro, vamos tocar, tem uma agenda aqui a cumprir.
Então, o roteiro de leitura é um material que ele apoia, a ideia dele é essa, né? Apoiar a professora ou professor a trabalhar com este livro na sala de aula, com foco no literário, então, com foco na linguagem, com foco, né, na linguagem do texto, na linguagem da ilustração, o que está ali no livro e o que a gente está interpretando, como que a gente descobriu isso na história, porque às vezes isso não está diretamente no texto nem na ilustração. Óbvio. Como que a gente entendeu isso, então, né? Vamos voltar lá no livro, vamos conversar sobre isso. Então, não existe uma receita totalmente fechada, assim, é dessa forma que se trabalha com livros. Mas a gente tem uma estrutura. Então, o roteiro de leitura, ele é distribuído, né, em antes, durante e depois da leitura. Então, a professora vai pegar lá no site e olhar ideias para antes, dicas, formas de aproximação do tema, aproximação do livro. Então, o que ela pode fazer antes de ler com as crianças. Durante a leitura, ideias de pergunta que ela pode fazer para chamar a atenção para pontos que podem ser importantes, né? E depois da leitura. Então, tanto a conversa que tem ali, que é muito importante, isso é formação de leitor, conversar sobre o livro depois que leu. E até chegando a coisas mais práticas, né? A construir algo a partir daquela leitura, né? A ter um projeto ali um pouco mais. E outra coisa interessante é que, assim, apesar de cada livro ter o seu roteiro, né? Porque cada livro tem as suas chaves, suas coisas interessantes. Cada vez que a gente vai vendo, isso vai formando como se fosse uma caixa de ferramentas que a gente vai usar para tudo, né? Então, quando você vê um roteiro, vê outro, primeiro, né, volto a dizer, não é uma receita rígida. Pode ser que tem coisas que você olha... Pode ser que você percebe coisas ali que não estavam no roteiro, até porque se não tem livro, gente, que o roteiro ia ficar com 50 páginas. Né? Que tem muita coisa. É a linha de raciocínio de uma pessoa. Isso. E para te ajudar a ver coisas ali, que pode ser que passasse despercebida, ou a planejar mesmo essa aula, né, essa estrutura da mediação. E pode ser que você tenha coisas novas. E quando você pegar outro livro que já tem no acervo, você vai olhar diferente para ele. Você já desenvolveu aquele pensamento. Aquilo de pensar, olha, o que tem aqui na capa que eu posso explorar? Exato. Esse personagem, olha como que é a tipografia do livro. Você já fez esse treinamento, né, exatamente, ao longo. Agora, eu confesso que eu, como professora, fico muito feliz quando chega um livro com um roteiro de leitura. Porque, como professora e como mãe. Porque você não vai estar simplesmente lendo por ler para cumprir um pré-requisito, né? E a Luísa, como autora de roteiro, pode dizer melhor do que eu, né? Que é um guia que vai expandir o olhar tanto dos estudantes como da professora, que é o treinamento ali para aquele trabalho, né, Luísa? Eu acho que é muito isso que a Amy falou, né? É um caminho que a gente pensa, né? Uma sugestão que vai abrir as portas, mas não necessariamente são só essas as portas que o livro tem, né? E às vezes é isso, a gente sabe, né, que quanto mais a gente mergulha na obra, lê, se prepara, melhor vai ser a nossa mediação, né? Não tem jeito. Mas a gente sabe que a vida é corrida, a gente às vezes não tem tempo de se preparar tanto, né? Então também pode ser um apoio para esses momentos que hoje eu não consegui me preparar tanto, né? Deixa eu ver o que tem aqui de sugestão nesse roteiro para eu poder, né, me inspirar. Mas é muito legal que tenha também esse momento, enfim, né, de trazer um pouco de cada professor, de cada professora para essa leitura, né? Como a Amy falou, as outras portas, as outras questões que podem surgir. A gente coloca um caminho, né? Posso só acrescentar mais uma coisa que eu lembrei? Que também, né, porque tinha falado já da BNCC, né? E também tem esse, além do olhar do literário, e o que esse livro está trazendo, né? Quem escreve são várias autoras, a Luísa é uma delas, né? E, então, são pessoas que são professoras, que são estudiosas do livro, né? Que vão olhar para cada um daqueles livros e escrever o material. E tem também indicação ali de habilidade, de campos, né, da BNCC, no próprio roteiro. Então, isso também é mais uma camada aí de apoio para quem está na sala de aula, quando vai pensar e ver, olha, aqui dá para a gente trabalhar esses campos de experiência, porque já tem ali uma indicação, né, que, mais uma vez, muitas vezes tem muito mais, né? A gente coloca ali 2, 3, né, como referência. Mas, então, além de ter essa coisa mais prática aí de pensar a mediação, também tem essa parte que precisa estruturar. Eu preciso conectar, preciso pensar como que está a BNCC aqui dentro do que eu estou planejando na minha aula. Então, no roteiro já tem também as indicações ali.
Muito legal. E vocês, como autoras, conta pra mim qual foi o mais legal que vocês viram, assim. Será que dá pra lembrar? Qual foi o roteiro que mais chamou a atenção, que mais marcou, que vocês tenham escrito ou visto? Eu lembrei de um aqui, Luísa que vai pensando. Tô pensando. Eu edito os materiais, né? E tem um do PNLD que eu gosto muito, que é Bichos do Mar, o nome do livro, do PNLD da Educação Infantil, que são poemas, né? A ilustração é super bonita, é toda em tons de azul. E são poemas, quem escreveu esse foi a Martina Balheiro, que é editora aqui também hoje. E foi muito legal a forma como ela explorou para os bebês da creche. Então, como que a gente faz a leitura, a musicalidade, né? Que são poemas rimados. E explorar o movimento desses animais com os bebês, pensando nas crianças bem pequenas, Sim. né? O que a gente pode fazer depois? Vamos pensar nesses retratos azulados aí, vamos brincar com tinta, né? Vamos brincar com papéis, com texturas e tal. Então, o roteiro do Bichos do Mar é um que eu gosto bastante, que tá no PNLD. Ah lá, já deu o preferido dela. Agora você, Luísa. Eu esqueci o nome da obra. Vê se você lembra. É um que é bem pra bebê, que fala bastante sobre perspectiva. Acho que é uma autora italiana. Será que é o Da Minha Altura? Esse, exatamente. Ela é boa, tá? Eu adorei fazer o Da Minha Altura. Muito legal. E brincar com essa questão da perspectiva, né? De grande, pequeno. Do pequenininho, porque imagina, né? O que tá na altura dos bebês. Tá ali na capa do livro, um bebezinho, assim. Então, a altura que os bebês veem o mundo… É muito diferente da nossa, diferenciado. né? E o livro explora isso de uma maneira muito legal, assim. Vem as coisas que estão pertinho do chão, né? Como chama a atenção das crianças, as coisas pequenininhas. Eu gosto dos roteiros porque às vezes ele traz insights que a gente no dia a dia não vai enxergar. E aí é o que você falou, essa questão de treinar a nossa mente. Porque aí um próximo livro que eu pegar, eu já vou olhar diferente. Com base naquilo que eu vi num roteiro. Eu acho muito legal. Eu sou apaixonada por esse guia. Que não engessa você de jeito nenhum. É uma sugestão que as meninas, as autoras dão ali com base na obra. Eu acho isso muito legal. A conversa é sempre muito boa. A gente passa o tempo e nem percebe, né? Quando a gente tá conversando. Mas já encaminhando pro final, meninas, como que esse tema bibliodiversidade das obras disponíveis nas escolas pode sensibilizar e transformar as práticas leituras das famílias? Porque a gente sabe que, como a gente conversou, que às vezes o acesso que a criança tem a algum livro é somente dentro da escola, né? Às vezes não tem livrarias na cidade, a família não tem o livro em casa. E como é que a gente pode fazer que essa literatura saia de dentro da escola e traga um impacto significativo na comunidade escolar? É sempre importante lembrar que livro é um objeto vivo. Livro parado na estante é só um objeto. Só, ele pegando poeira. Pegando poeira. Ele tá lá enfeitando a estante, né? Então, o livro é um objeto vivo. Ele funciona ali a partir do momento que você abre, lê, né? Faz ele circular. É quando, né? Como você repetiu agora e que a gente falou no começo… As crianças têm acesso aos livros pela escola. E muitas vezes a família também vai ter acesso ali pela escola. Criando encantamento com a leitura, com os livros, com as crianças, já abriu a primeira porta. Porque as crianças vão chegar em casa e vão falar, né? Com certeza. Vão falar do livro, vai falar da história. Se teve uma coisa que era engraçada no livro, se teve uma coisa que se conecta com o cotidiano dela, que ela vai lembrar, que viu ali no livro, né? Então, primeiro ponto é esse de ser essa porta, né, mesmo? Da escola entender que também é uma porta para família, para a comunidade escolar. E aí, tem muitas formas, assim, tem inclusive… relatos, né, nesse tempo todo que eu trabalhei, que eu venho trabalhando com literatura, muitas vezes famílias que se descobrem leitoras a partir do momento em que começam a ler com essas crianças. De um convite, né, que pode vir da escola, porque, assim, né? a literatura para crianças também mudou muito de algumas décadas para cá, né? Então, às vezes, a lembrança que esses pais têm de ler na escola, às vezes é ruim. Foi uma impressão ruim. Não é um adulto que é leitor, que é muito interessado em ler literatura, e não tem uma memória boa. E aí, fala, não, mas é importante ler, vou ler com meu filho. E aí, quando começa a ter contato com esses livros, e vai descobrindo, nossa… Que gosta de ler também. Não sabia que literatura podia ser tão legal, né? Então, tem muitas histórias mesmo de mães, pais, de familiares, que vão se descobrindo leitores quando vão ler com as suas crianças, né? E aí, a escola pode criar estratégias mesmo e tirar, inclusive, só do discurso de que leitura é importante, de que a gente valoriza a leitura, mas levar para a prática, mostrar o quanto é importante.
Então, até listei algumas ideias, assim, que eu lembro de ter visto de práticas de educadores. E quem assistir pode contar as próprias práticas. Sim, nos nossos comentários, exatamente. Compartilha práticas que vocês já fizeram na escola que funcionaram, né? Mas uma prática muito comum é deixar a criança levar o livro da escola para casa, né? Primeiro ponto. O livro está aí para ser lido. Então, pode ser, vai no final de semana, pode ser um livro por semana. Pode fazer um varal na entrada e pendurar alguns livros que a família vai escolher ali junto com a criança. Numa creche, eu fiz uma vez junto com o projeto Geloteca aqui de São Paulo. Uma geladeira velha que não funciona mais. Vai lá, pinta a geladeira junto com as crianças. E ali vira uma bibliotequinha que a família tem acesso. A hora que vai buscar a criança, que vai deixar a criança, pega um livro emprestado para ler em casa. Pode abrir as reuniões com os responsáveis e com a equipe fazendo uma leitura. Sim, pode ser de um livro que é um livro Isso, que fez inclusive, sucesso. eu acho que é dica de roteiro de leitura também, não é? Fazer alguma ação com os pais nas reuniões, nos momentos que tem junto. Porque é isso, gente. O livro, a gente fala que é o livro infantil, que é o livro para criança, mas é para todo mundo, pra família toda, exatamente. Então, aproveita, abre, é um momentinho ali, um momento que você já tem garantido com a família, faz uma leitura. Nos eventos escolares, faz um cantinho de leitura. Na festa junina, festa da família, festa de encerramento. Faz um cantinho, livros favoritos da turma, né? Faz indicações literárias. Então, faz um texto coletivo, as crianças vão falando porque que elas gostaram do livro. Ali, a professora, como escriba, né, vai estruturar aquele texto. Faz um cartaz para deixar na entrada. Vai fazer um comunicado para mandar para as famílias, né? Então, tem muitas formas que a família pode aproximar, né, da leitura com os livros que estão na escola, que é o acervo escolar, né, e se não tiver diversidade, vai ser mais difícil, né? Então, por isso, a gente pensar na bibliodiversidade para aproximar também as famílias da leitura. Ótimas dicas. Inclusive, você que está assistindo a gente, se quiser deixar alguma aqui na descrição do nosso vídeo, vai ser bem importante para quem for assistindo. Vamos adorar ver. Sim, com certeza. E aí, Luísa, para finalizar então, como é que você enxerga a literatura, a bibliodiversidade impactando dentro de casa? Eu acho que a Amy já falou tudo, assim, eu só complementaria reforçando isso, que a gente chama, né, essa literatura de literatura para a infância, mas todos nós adultas aqui, né, aposto que já nos encantamos muito com essas obras, certeza, né? Já pensamos, então, assim, são livros que vão chegar, vão também impactar os familiares, né? Os pais, as mães, os irmãos, quem tiver ali naquela família, né? Então, isso também já é um convite a mais, né? Para a literatura. E eu acho que é isso, quando o livro sai da escola. Não só por esses diálogos que a Amy falou, né? Que eu acho que isso também pode acontecer muito, da criança querer contar. E aí é super importante, né? Os pais, mães estarem abertos para essa escuta, né? E conversarem, e toparem, né? E é isso também como leitores, né? Se viverem essa experiência que encantou as crianças e pode encantar eles também. E aí a gente já coloca mais uma sementinha aí nessa formação de todos os leitores, né? Não só da criança, mas da família toda. Muito legal a nossa conversa sobre a bibliodiversidade e a educação infantil. Pensando no PNLD literário, você pode acessar pnld.editoravialudica.com.br e ali ter acesso a todos os livros que foram selecionados para esse programa de acesso à literatura, que com certeza é democrático, e a gente espera que você faça boas escolhas conhecendo as nossas obras, né, meninas? Exato. Muito obrigada. A gente se encontra num próximo podcast para conversar um pouquinho mais sobre literatura, educação, esse tema tão importante para as crianças e para todos nós. Obrigada, professores. Se vocês quiserem despedir ali naquela câmera, até um próximo vídeo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.